E nós queremos convidar aqui, para participar dessa roda de conversa conosco, a doutora Karen Ramos. Ela é advogada da saúde. Seja bem-vinda. Você agora vai falar o homem. Pode escolher se sentar. Um ladinho desse aqui. Nós também queremos convidar para essa roda de conversa o doutor Hamilton Ramos Maia. Ele é advogado, formado pela Universidade de Estácio do Sá, com especialização em Direito Público, voltado para concursos em Direito do Consumidor, além de atuação complementar no Direito Eleitoral. Nós gostaríamos também de chamar aqui a essa roda o doutor Jessé Galeão. Jessé, me perdoe, gente. Jessé Galeão, médico com experiência em pronto atendimento, UTI móvel e atenção primária à saúde. Possui sólida trajetória na área da saúde, com mais de 15 anos de atuação hospitalar, inclusive experiência como enfermeiro em hospitais de referência. Deixa eu pegar um microfone aqui, peraí. Quando é ao vivo, tem alguns errinhos técnicos. Eu agora vou apresentar a doutora Karen. Ela é advogada da saúde, formada pela Universidade do Estado da Bahia, com especialização em Direito Médico e da Saúde e atuação complementar em Direito do Trabalho e Previdenciário. E nós vamos aproveitar esse momento com vocês aqui. Obrigado pela presença de vocês. E que o Senhor abençoe vocês infinitamente. Tá bom? Nós só pedimos nesse momento, igreja, que haja um momento de respeito, tá? Vocês não precisam abrir nada pessoal de vocês aqui nesse momento, tá? O que for assim de dúvida que vocês quiserem passar ou ter pessoal, vocês podem ter depois com os profissionais aqui. Nós teremos um momento para isso. Mas nesse momento agora é só um momento de conversação mesmo, tá? Uma explicação, nós já temos um roteiro a ser validado. E nós faremos as perguntas, eles irão responder. Pedimos que seja breve, porque por causa do tempo. Mas aí, após vocês responderem, alguém pode levantar a mão e fazer uma pergunta a partir daí, e eles vão responder. Nós vamos fazer a primeira pergunta para a doutora Karen. Quais são os direitos básicos que toda pessoa, especialmente as mulheres, precisa conhecer para viver com dignidade e proteção? Bom dia a todos, bom dia a todas. A quem eu não falei pessoalmente, prazer enorme estar aqui. Agradeço demais a oportunidade, por tomar um pouco o tempo da pergunta só para poder agradecer o convite. Muito obrigada, Alex, obrigada a todo mundo envolvido nesse projeto. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que nós somos irmãos. Eu também sou cristã, também tenho isso como uma forma de vida, um estilo de vida. Então, eu, quando falo para vocês aqui hoje sobre o que as mulheres têm direito, que acaba refletindo nos homens, tem um fundo de Deus nisso. Porque, para mim, entender, conhecer aquilo que nos é direito, aquilo que é inerente a nós, também é um reflexo daquilo que Deus nos ensina todos os dias. Deus não nos quer mal, Deus sempre cuida de nós. E conhecer esses direitos é um reflexo disso em nossas vidas. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Muitos desses direitos que eu acabo vendo no meu dia a dia como advogada das mulheres, e eu gostei e eu quis muito focar minha especialização nisso, foi porque nós normalmente não somos respeitadas nas nossas vontades. Então, quando você olha para o lado da saúde, o respeito em relação a qual tratamento eu quero, o que você pode fazer no meu corpo, onde você pode tocar no meu corpo. Isso é tão importante porque mulheres normalmente já nascem tendo que se preocupar com esse tipo de coisa. Com o direito à informação, isso vai para qualquer área. Você entender tudo o que pode realmente acontecer, qual vai ser a linha toda do tratamento,
qual vai ser a medicação dada. E eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado por conta da minha área, que é Direito Médico da Saúde, mas vocês podem aplicar isso a tudo. E, com certeza, a questão da integridade física, que é muito, muito importante para a mulher. Porque você pode decidir aquilo que o médico vai fazer com você, por uma questão, e aí Gessé sabe disso. Você pode escolher o tratamento que vão fazer com você, mas você pode chegar a ser violentada. E a violência ela pode acontecer de várias formas, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto financeira. E aí, de novo, vai para qualquer área. Então, entender quais são os limites que a pessoa pode ter com você, mas entender o que você pode fazer depois, como pedir ajuda, como resolver aquela pendência, resolver aqueles maus tratos, faz toda a diferença para a vida da mulher. Ok. Então, é necessário que a gente conheça, né, a limitação, os nossos limites, né, até onde o médico pode ir, porque muitas vezes nós somos abusadas achando que estamos sendo cuidadas, não é verdade? Então, é bom obter esse conhecimento. Por isso que a igreja está trazendo os profissionais aqui hoje para nos orientar e nos alertar quanto a isso. Mas... Nós iremos agora para... Vou apresentar... Certinho. Mas Só um enquanto momento. a Silvia pega aqui para poder fazer a apresentação da doutora, ainda nessa situação, né? Mas quando é que a gente, dentro de um lar, a gente consegue ter um start, assim, tipo assim, opa, isso aqui já está indo além. Ou dentro de uma consulta médica, ou dentro de até mesmo de um processo de consulta com um advogado, a gente consegue observar isso, que isso aqui está passando do limite, ou isso aqui eu preciso ter um tipo de validação anterior, ter um start de, pô, não, a partir dessa linha aqui, está ultrapassando os meus direitos, assim, como pessoa. Qualquer um de vocês pode estar respondendo, tá, gente? O que está direcionando assim é o que vocês puderem, se à vontade para falar, podem falar. Ele ou ele? Eu posso contribuir um pouquinho em relação a esse tema, mas antes de tudo, também bom dia à igreja, tá? Bom dia a todos e a todas. Bom dia também aos colegas que estão aqui participando, o pessoal que está gerindo. Agradecer também a Alex, a igreja, as pessoas que estão à frente desse projeto, né? A Alex já tinha me convidado antes e não pude comparecer realmente por questões de tempo. Então, falo minhas as palavras da doutora também. Também sou cristão, né? Então, as coisas que eu vou colocar aqui também tem a ver com esse estilo de vida, porque eu entendo o cristianismo como estilo de vida para onde a gente for, né? Não é só na igreja, nos atendimentos, na minha vida pessoal, profissional, também coloco esse estilo de vida ao qual eu escolhi na minha trajetória, né? Essa pergunta que foi feita, trazendo para o lado da saúde, quando é que você entende que ultrapassa esse limite? Se alguém aqui hoje vive algum conflito familiar e esse conflito gera um sofrimento mental e físico, pode ter certeza que já deve ter ultrapassado, né? Mas, doutor, que tipo de sofrimento é esse? Para a gente não generalizar e achar que todos os conflitos são conflitos passíveis de, vou procurar uma ajuda profissional, né? Ou então vou realizar uma denúncia, algo do tipo, né? Muitas vezes a gente fala, eu estou com ansiedade, estou com um sentimento ruim. A gente precisa entender que esse conflito, ele precisa ser constante. Porque na nossa vida a gente vai ter o quê? Aflições, não é verdade? A palavra fala sobre isso, sobre a questão das aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque nós somos mais do que vencedores. Então a gente precisa ter esse entendimento que conflitos, problemas nós vamos ter e eles estão aí para que a gente possa resolver. Se esses conflitos eles são permanentes, doutor, estou 3 a 6 meses e não consigo dormir, né? Tenho tremores, só em falar com aquela pessoa da minha família já me dá um start, eu já me sinto mal, me dá diarreia, né? Me dá insônia. Então, esses problemas que geram impacto na parte física também e emocional, aí você já começa a imaginar que talvez tenha ultrapassado e você precisa de ajuda de um profissional de saúde, né? De um aconselhamento com outro profissional, por exemplo, da área de direito. Nós queremos agradecer também a presença da doutora Thaisa Borges. Seja bem-vinda. Ela é advogada trabalhista, formada pela Universidade Estácio de Sá,
com especialização em Direito do Trabalho, atuando na defesa estratégica de trabalhadores e empresas. Possui atuação complementar em Direito Previdenciário, com foco na proteção de direitos, prevenção de riscos jurídicos e soluções eficazes para o conflito laborais e previdenciários. Seja bem-vinda. Aproveitando a sua presença, eu vou fazer uma perguntinha para que você nos ajude, tá? Quando uma situação dentro da família ou do relacionamento deixa de ser apenas um conflito e passa a exigir apoio legal. Apoio legal. Lá embaixo. Está lá embaixo. E agradecer também a vocês, né, que estão hoje aqui presentes para poder estar participando dessa roda de conversa. Conflito familiar e apoio legal, né? Hoje a maioria do ser humano ele passa por conflito familiar, tá? De diversas partes, né? E isso gera, né? E o que hoje está no modismo é a ofensa à mulher, né? A mulher hoje ela está a tendência é de que a mulher ela seja agredida de várias maneiras, de várias partes, em qualquer lugar, em qualquer momento, o respeito já foi por água abaixo. Então, o que a gente trazido para o direito e os advogados hoje orientam é que denuncie, tá? Se você tem um conflito familiar e você tem danos desse conflito familiar, denuncie. Porque hoje a falta de coragem da denúncia e a falta de coragem de achar que não tem proteção é o grande vilão da história. Tá? Então, o conselho jurídico é que quando tem conflito familiar e isso causa danos dentro dessa relação familiar, o conselho jurídico é a denúncia. É o primeiro passo que precisa ser feito. Tá? Se eu puder fazer uma consideração. Sim, claro. Nós compartilhamos da Bíblia, certo? Com certeza que todo mundo já deu uma bela lida, 360, completa nessa Bíblia. Espero que sim. O pastor também espera que sim. Bom, lá na Bíblia a gente tem 2 livros, 1 Samuel e 2 Samuel, certo? Todo mundo conhece o profeta Samuel, todo mundo conhece Saul, rei Saul, o grande rei Saul, e depois o grande rei Davi, que foi um dos grandes autores dos Salmos, que a gente gosta tanto de recitar. Mas todo mundo, quando vai ler esses 2 livros, esquece de uma pessoa muito importante nessa leitura, que é uma mulher chamada Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Então, quando a gente para pensar no livro de Samuel, a gente pensa no profeta, no rei, nos homens que são aqueles grandes personagens da história. Mas para que tudo isso começasse, Deus precisou mover uma mulher. Nós estamos envolvidas na história de um jeito espetacular, porque do nosso ventre nasce tudo isso. Nós somos responsáveis por tudo isso. E eu poderia citar outros exemplos, como a mãe de Moisés, que o protegeu daquele massacre das crianças. Poderia citar a própria mãe de Jesus, que precisou enfrentar uma sociedade inteira grávida sem nunca estar com um homem. Então, assim, nós temos um papel muito importante. Voltando para Ana, se vocês tiverem a curiosidade, lá no 1º capítulo, a Bíblia vai relatar o sofrimento que ela teve em casa. E não foi do marido, porque quando a gente fala sobre a violência contra a mulher, a gente pensa logo no homem, que o homem vai fazer, que o homem vai maltratar em casa psicologicamente, violentamente, enfim, existem várias violências praticadas por homens contra mulheres, isso é um fato. A gente não vai chegar aqui na igreja e fingir, encobrir que isso não acontece, isso acontece. E quando chega no advogado, e quando chega no médico, já está no auge disso. E o doutor Jessé foi bem certo em dizer que existem acaba acarretando alguns problemas de saúde, como a não conseguir dormir, por exemplo. Quando as pessoas chegam para a gente, elas estão esgotadas. Mas o que foi que aconteceu com Ana especificamente? Ana sofria violência psicológica da outra esposa do marido dela, porque a outra esposa podia ter filhos e Ana não. Imaginem, todos os dias você está enfrentando aquela violência dentro de casa.
E aí é importante entender porque a violência ela não acontece um dia, ela pode acontecer quando uma pessoa te dá um murro dentro de casa, isso é um fato. Mas ela pode acontecer um pouco todo dia, um pouco todo dia. E se vocês pararem para lembrar como foi que Ana chegou aos pés do templo e orou, e ao ponto de Eli, que era o profeta da época, achar que ela estava bêbada. O nível de sofrimento daquela mulher é enorme. Para ela chegar ao momento de chorar, de tanto, ao ponto de achar que ela estava bêbada, é porque ela sofria muito. E esse tipo de sofrimento acontece até hoje, mas no caso dela especificamente, o sofrimento era da outra esposa, de outra mulher. Então a violência ela pode chegar de qualquer lado. A gente vai buscar refúgio na igreja, por óbvio, porque nós cremos em Deus, cremos no Redentor que vai nos aliviar. Mas Ana procurou uma forma de resolver isso. Ela deveria ter buscado uma outra forma. Se eu fosse advogada dela naquela época, com certeza nós acharíamos outra forma de ter uma retaliação ali, de ela buscar os direitos dela. Mas naquela época ela buscou um alento em Deus e conseguiu um amparo. Verdade. E vocês, igreja? O que é que vocês, assim, eu quero ver a opinião da igreja agora, tá? O que é que vocês acham que às vezes dificultam a denúncia? É o medo, a vergonha ou a falta de informação? O que é que dificulta para você? Vou passar o microfone aqui. Passa o seu para. Não, eu acho que tem que ser um sem fio. Ele vai trazer só para. Eu acho que dificulta a denúncia, né? É você não ter para onde ir. Muitas das vezes, no caso, as mulheres sofrem violência física e tal, porque ela fica calada, porque eu já vi isso, né? Em algumas que eu conheci, que eu conheço até, e elas não tinham para onde ir, ficava calada e porque não queria denunciar, porque não tinha onde morar. Não tinha um apoio de uma mãe para depois ela voltar para a casa da mãe, ou um pai para voltar para a casa do pai, ou uma amiga, ou sei lá. Aí por isso que elas não denunciam. A maioria das vezes é porque não tem para onde voltar, não tem um acolhimento, não tem aonde se apoiar. O repórter quer segurar o microfone. Entre outras coisas, a impunidade também, ela dificulta. Porque muitas vezes a mulher não vê o resultado, não vê o agressor sendo punido. Então, ela vai se expor e não vai ter um resultado. Nós vamos perguntar. Qualquer um? Que se sentir à vontade pode responder. Quais são os caminhos seguros para buscar ajuda jurídica quando há situações de abuso ou violência? Um de cada vez, não precisa pressa, pode ter vontade. Podem falar. Olha, meu marido está com vergonha. Olha, basicamente a gente pode... Não, pode falar, Thay. Basicamente, eu acredito que o básico seria, assim que acontecesse a violência, identificasse a violência, é buscar a autoridade policial. E, eu entendo a irmã de que às vezes não funciona, mas, por exemplo, eu vivo de processos. Processo não sai a sentença no mesmo dia, queria eu que fosse. Demora. Só que todos os dias eu protocolo um processo, porque lá na frente algum resultado virá. Se não para nós, para outras mulheres que estão sofrendo. Eu posso citar um exemplo claro de mulheres que são violentadas por médicos e têm medo de denunciar e guardam essa informação. Quando elas, enfim, tomam a coragem de denunciar, outras denúncias surgem. Então, toda vez que a gente, apesar de não ver o resultado imediato em nossa vida, toda vez que a gente toma a iniciativa de denunciar, procurar a autoridade policial e, com certeza, procurar um advogado, dar mais força a essas reclamações. A gente tem hoje uma Lei Maria da Penha, a gente tem hoje um agravamento do crime de homicídio para o feminicídio. Por quê? Porque mulheres tomaram a iniciativa de denunciar. Então, pode ser que não venha esse resultado para a nossa casa,
mas é extremamente importante buscar a autoridade policial, procurar as casas de apoio às mulheres, existem muitas hoje em dia, existe delegacia específica para a mulher, e confiar no advogado também para poder entrar com as queixas tanto no Ministério Público quanto no processo judicial de indenização. E não só a delegacia, tá? Eu já atendi várias mulheres que chegam no pronto atendimento, né? Nas unidades de pronto atendimento, hospitalares, as próprias UPAs, né? Você, a partir, por exemplo, uma agressão física, ou seja, ela psicológica, que gere um dano, também é uma porta aberta. Até porque, se você procurar, no caso de uma agressão física, a delegacia, o delegado vai mandar você para o atendimento primeiro no pronto-socorro para saber se você está apta a sair daquele local para poder continuar com aquele tipo de atendimento, né? Então, a denúncia, com certeza, é uma ferramenta, a principal ferramenta, né? E ela está aí, né? Dá resultado sim, né? Compartilhando um caso, já teve uma situação que eu atendi um adolescente de 16 anos, vítima de estupro, e o estuprador, né, o violentador, ele no mesmo dia ele já desceu, no outro dia ele já foi para o presídio, vamos dizer assim. A questão da impunidade, como a irmã colocou, realmente acho que dentre as falas foi a que mais me chamou a atenção. Esse sentimento de não acontecer nada e você continuar convivendo com o violentador. Mas, assim, eu não sou advogado, mas durante a minha trajetória dentro da área de saúde, eu vejo que mudou muita coisa, né? Avançou bastante em relação a isso, as coisas estão ficando um pouquinho menos burocráticas e o agressor está sendo punido sim. Agora, vale salientar, vale lembrar que essa ferramenta da denúncia deve ser bem utilizada, né? A gente deve saber utilizar essa ferramenta, né? E até eixo de uma das perguntas, e não vou me antecipar, tá? Não. Independente da impunidade, nós percebermos que medida protetiva já não funciona muito e outras situações mais, porque eu particularmente já vivi isso com uma sobrinha minha, onde eu fui, denunciei, ela teve medida protetiva, mas não adiantou, tudo bem. Mas nós temos que denunciar, temos que persistir, né? Não cabe ficar calado, ser abusado, ficar calado, independente de por quem seja, por filho, por marido, por irmão, a gente precisa se defender. E aproveitando o gancho, eu vou perguntar quais são as penalidades para uma falsa acusação de violência ou abuso? Rapidinho, só para complementar minha fala, também esse tipo de situação é de notificação compulsória, né? Então, se você entra na unidade de saúde com um caso de agressão, acontece muito também de filho com pai idosos, tá? De mulher para mulher, de homem denunciando mulheres também, tá? Isso também acontece. E é de notificação compulsória. Ou seja, é obrigatório a unidade de saúde notificar aquele caso e acionar, caso a mulher ainda não tenha acionado, acionar também as autoridades, inclusive a própria polícia, né? A gente dá esse suporte também nas unidades. Pode ser na unidade de saúde da família de vocês também. O médico do posto, ele pode ajudar vocês nesse sentido também, tá bom? Eu acho que tem a importância de trazer essa parte da pergunta, né? É que nós também sabemos que tem pessoas também que mentem, né? Tem pessoas, não somente independente das circunstâncias, a pessoa pode levar uma outra a uma questão penal sem até mesmo ocorrido o fato, né? Então, essa é uma dúvida também latente. Porque o medo da impunidade nos faz silenciar. E o nosso silêncio é o agravo para outras mulheres. Toda vez que qualquer uma de vocês, tanto homem quanto mulheres, que forem agredidos, denunciem. Por quê? Porque é essa denúncia que vai fortalecer as leis. É essa denúncia que vai começar a pegar pesado com a lei. A mulher hoje que viralizou isso no Instagram, nas TVs, né? O feminicídio está em alta. A gente, em dezembro, teve várias, né? Quem assiste jornais tem visto, né? Que eles, além de estar matando a mulher, ele mata os filhos ou amigos, né? Que estão junto ali.
Mas acredite que hoje a Maria da Penha ela é funcionante por conta das denúncias. Se não fosse as denúncias, a gente estava ainda naquele ano lá atrás que mulher apanhava e estava tudo bem, né? E os recursos públicos são mais investidos porque são denúncias repetitivas. E pegando o gancho da sua pergunta em relação à falsa acusação, né? Aí você vai caluniar, você comete crime, você responde dentro dessa seara criminal, né? Quando você imputa um crime a alguém, que aquilo ali não é um crime, e que você que está inventando esse crime, quem responde é quem fez a denúncia falsa. Então, realmente, a gente precisa prestar atenção, porque tem pessoas, isso aí vai de pessoas, né? A gente não vai entrar aqui em artigo, nem em Constituição, porque isso vai da pessoa, né? Ser humano, a gente pode esperar qualquer coisa, mas, de fato, hoje, a intenção é fazer que a gente entenda que a gente precisa denunciar. E mais, né, a igreja todos acham lá fora que a igreja é uma forma de proteção, mas as irmãs também da igreja sofrem agressão. Só que essas irmãs, elas sofrem mais calada porque tem a vergonha do público ou dos irmãos da igreja. Tem irmãs... assim, eu também trabalho em um hospital, né? Além de ser advogada, eu também sou da área de saúde. E a gente vê vários relatos de irmãs sendo agredidas dentro do seu seio familiar, só que ela tem a vergonha de denunciar só por ser crente, só por ser cristã. Então, assim, a gente precisa nos encorajar e denunciar, tá? A gente precisa, porque hoje a Maria da Penha, acredite, está funcionando, tá? A gente sabe que não funciona para todo mundo, mas para a maioria está. Você queria falar? Tá, só um momento. Bem, eu só queria contribuir dizendo que ontem eu acompanhei uma reportagem, a cada minuto no Brasil, uma mulher é estrupada. A cada minuto uma mulher é estrupada. E o que favorece o estrupador? O silêncio. Enquanto a mulher não gritar e reclamar por segurança, essa coisa vai permanecer, certo? Então, as leis estão aí, nós estamos fazendo o nosso papel, estamos aqui discutindo, já é alguma coisa, não é? Dando vez e voz à mulher a reclamar. E ela, a vítima, tem que ser a primeira. Se não abrir a boca, as coisas continuarão. Maravilha. Vamos mudar um pouco? Muita coisa interessante para falar, né, gente? A gente não tem tanto tempo. Tá, eu vou mudar um pouquinho aqui. Vou para o consumidor, né? Vamos falar um pouco sobre direito do consumidor. E dá para poder mesclar aqui, a gente passa uma informação aqui. Se quiser voltar também para o assunto do direitos da mulher, a gente também volta, a questão de abuso, senão a gente não tem uma questão, né? De Alex está ali me pressionando lá em cima. Eu vou fazer... Calma, Alex. Isso, calma. Sim, eu vou ler. Eu estou seguindo o escopo. Vai dar tudo certo. Recentemente, eu morava em São Paulo. Eu vou falar sobre a questão do direito do consumidor, porque eu passei por muitos golpes. Alguns aconteceram comigo em São Paulo e outros não aconteceram, tá? E eu me lembro de um que foi quando eu fui me desfazer de algumas coisas minhas lá de São Paulo para voltar para Salvador. Eu recebi um golpe de uma televisão que eu tinha, de 55 polegadas. O que aconteceu? Eu não sabia onde vender, e eu estava com passagem comprada já para poder voltar para Salvador, e eu queria desfazer das coisas basicamente rápido. Aí eu me lembro que eu vi um anúncio no Facebook. Anuncie aqui. Eu nem usava o Facebook muito assim, mas é aquela questão do algoritmo, né? Silvia falou aqui no início sobre a questão da IA, né? Das informações de aqui. Então, se você pesquisa alguma coisa, você vai receber uma rebombada de informações dentro da rede social e a pressa ajuda ao golpe ser aplicado. Pelo menos eu vejo que é isso. Aí eu marquei, né? Um rapaz falou que ia fazer a intermediação, bem rápido essa informação, entre mim e a pessoa que ia receber o objeto. E, gente, eu fico pensando assim hoje, porque, tipo assim, eu sou tão cauteloso. O rapaz, ele era um rapaz normal, depois eu descobri quem era, né? Tipo assim, a pessoa, basicamente, era um jovem imitando a voz de um idoso. Vocês terem noção. Não, meu filho, eu vou fazer...
Era uma coisa assim muito... E para mim era muito... Eu acho que a questão da minha pressa era muito coisa. Resumindo, as pessoas foram buscar a televisão, o Pix foi para a conta dele e eu fiquei sem o valor direcionado para mim. É para poder mostrar que isso acontece com qualquer pessoa. E eu volto para perguntar, como é que a gente consegue evitar essas aplicações de informações dentro até mesmo do lar? Como é que a gente pode evitar que essas aplicações de golpe e essa proteção ao consumidor seja válida para a gente? Bom dia, gente. Queria agradecer, né? Apesar de já Seja ter todo bem-vindo. mundo... Queria agradecer por estar aqui. Agradecer também por vocês estarem aqui presentes para, querendo ou não, brindar com um pouco de conhecimento, não só da gente, mas também de vocês para a gente, né? Porque tem essa troca. E eu queria dizer que isso acontece muito e, assim, hoje as situações de golpes, elas entram na casa, né? Entram nas nossas casas de forma direta e principalmente através das redes sociais, dos celulares, né? Das mídias sociais. E o principal inimigo de tudo isso é justamente o que você repetiu algumas vezes, que é a pressa. Então, assim, pelo fator pressa, a gente fecha um contrato e não lê as coisas básicas sobre valores, sobre forma de pagamento, depois a gente quer questionar sobre taxa de juros. Então, assim, a pressa, como existe uma frase muito famosa, é inimiga da perfeição. Então, o básico é que a gente faça uma análise minuciosa Tipo assim, eu entendo que nem todo mundo vai ter uma certa facilidade de pegar um contrato e fazer uma análise detalhada, mas pelo menos olhar a questão do valor, a questão da quantidade de parcelas, da taxa de juros, para saber se é uma coisa que vai lhe trazer algum prejuízo futuro. E, voltando para o seu caso, em relação às plataformas de vendas, né, que hoje existe o Facebook, existe o LX, Mercado Livre. Então, assim, a principal questão é que você faça, né, a transação ali de forma direta e, após confirmar a transação, que você efetivamente entregue o produto. Nesse caso do golpe, acontece muito por quê? Porque aparece justamente esse intermediário que vai dizer, ó, meu primo vai aí olhar o seu produto, não diga nada a ele, porque eu que vou acertar, ele só vai olhar para ver se está tudo certo, testar, ver se está tudo certo, e aí a pessoa vai olhar e, na verdade, ele vai fazer essa mudança, né, de chave mesmo, vai direcionar o valor para outra pessoa e ele vai levar o produto. Isso acontece também bastante com o carro. Por quê? Porque a pessoa anuncia o carro e aí um terceiro vai pegar o seu anúncio, vai falar, ó, doutora Thaisa vai olhar o seu carro, mas não fale nada com ela sobre valor, sobre nada disso, porque eu que vou acertar, ela está me devendo dinheiro e eu vou acertar com ela. E aí no final da transação, ele acaba fazendo o Pix para uma outra pessoa e ela acaba levando o carro e ele fica, como você ficou, né, vendo navios. Então, a principal situação que eu digo é justamente fazer uma análise, é não ter pressa, né, para que não tenha nenhum tipo de prejuízo dessa natureza. Talvez isso tenha até um aspecto de que não tem um agravamento na nossa fé, mas a gente fica se perguntando, meu Deus, por que isso acontecer? Porque, na verdade, você não imagina que uma pessoa que, como você falou, uma pessoa normal, com os parâmetros normais, que você faz aquela análise ali, você não imagina que ela vai lhe trazer um prejuízo, né? Mas é uma coisa que realmente você precisa avaliar. Em relação às plataformas, quando você compra, por exemplo, pelo LX, pelo Mercado Livre, existe lá uma forma de compra onde a empresa ela faz uma mediação e ela fica responsável por isso. Você compra, ao invés de você pagar direto para o vendedor, você paga para a empresa. Quando você recebe o produto, você informa a empresa e a empresa libera o valor. Então, forma um triângulo. Então, se nesse meio tempo acontecer alguma coisa de errado, a empresa ela tem responsabilidade e pode ser questionada sobre o defeito ou sobre não ter recebido o produto, que são coisas que acontecem muito no dia a dia. O problema é o dinheiro, né? O dinheiro, ele muda as pessoas. Não é à toa que o próprio Judas traiu Jesus. Então, a gente acaba vendo muito isso. Não ia falar para ele respondendo para ele em si, né? Tem uma passagem que fala sobre isso, que a gente perece por falta de conhecimento. Né? Então a gente está buscando isso aqui agora, né? Conhecer. E que cuidados simples podem evitar prejuízos em compras e contratos? Eu acabei falando um pouquinho, né? Acabei antecipando a pergunta. É isso, né? Eu acho que o principal, o item número 1 que eu enumero para vocês é justamente o fator de não ter pressa, é fazer as coisas com calma. Então, tudo que exige é urgência, tem que fechar hoje, tem que assinar hoje, aí você já acende aquela luz vermelha para imaginar que tem algo por trás que pode lhe trazer algum tipo de prejuízo.
Então, o primeiro passo é justamente esse, é ter calma, conversar com outras pessoas que sejam mais experientes, principalmente se for uma compra online ou algo do tipo. Então, às vezes, nosso filho tem um pouco mais de experiência do que a gente, então a gente pode bater um papo com ele. Ó, vi aqui o anúncio de uma TV de 55 por R$500, o que é que você acha? Ó, o valor está muito abaixo. Então, vamos analisar aqui qual é o site que está vendendo. Então, essa análise, essa falta de pressa, essa paciência, né, seria os pontos principais para que você justamente se prevenisse desse tipo de problema. E um fator externo a isso seria justamente fazer a análise em relação ao contrato, né, em si, fazer uma análise ali nas formas para ver se está tudo de acordo com o que foi oferecido previamente. Vou fazer uma dinâmica com a igreja aqui, tá? Vou fazer a dinâmica e depois vocês fazem a pergunta. Você quer falar, Nea? Pronto, eu vou fazer uma dinâmica primeiro, tá? E aí depois Alex vai passar o microfone. Tem que Alex desce também para poder fazer a dinâmica. Não esquece, guarda aí. A loja, ela é obrigada a aceitar, para vocês, para trocar, tá? Aceitar uma troca que não tem defeito, o que é que vocês acham? Uma loja, ela é obrigada a aceitar. Tipo assim, ó, eu comprei uma blusa, fui para casa, não gostei da blusa, acho que não era o que eu queria, não era meu tamanho. Eu consigo ir lá e trocar essa blusa ou não? Davi, meu neto, sempre ganha presentes assim no final do ano. Aí vem a etiqueta da loja, né? C&A, fazendo propaganda, né? Mas tudo bem. Aí eu fui na loja, antigamente, agora não, mas antigamente, né? Eu ia, trocava de boa. Agora, esse último ano agora, que Davi ganhou, eu fui trocar, eles disseram que tinha que ter a nota fiscal. Aí eu disse, eu não tenho nota fiscal porque foi presente. E mesmo com a etiqueta, tudo direitinho, só não tinha um valor. A menina disse que agora não troca mais. Aí eu fiquei zangada, eu disse, eu não compro mais nessa loja. Aí eu disse a ela que eu não ia comprar mais na loja porque ela não trocou o presente do meu menino. E também falando do negócio, de outra coisa, que eu comprei numa loja aqui no São Caetano, eu estava com pressa, que o senhor falou que pressa é inimiga mesmo, e é. Aí eu estava com a pressa, que era para eu calçar o sapato aqui no dia do culto, aqui na 31. Eu com a pressa fui comprar, quando eu cheguei lá eu escolhi 3 sapatos, eu achei bonito, R$450. Tá com dinheiro, viu? Não, mas eu ia dividir de 10 vezes. Espere, calma. Aí, menino, na pressa, o menino falou assim, o vendedor falou assim para mim, a senhora não quer fazer o cartão da loja, não? Aí eu disse, paga juro? Perguntei 3 vezes. Paga juro? Não. Paga juro? Eu digo, não, paga juro, então eu quero o cartão da loja. Menina, a minha felicidade foi que antes de eu sair da loja com os pacotes, a própria financeira dele mandou, eu tinha dado 150 de entrada, quase 150, ficava quanto? 300, para dividir de 3 vezes, R$30 de boa. Aí, quando eu chego a financeira mandou para mim o valor, na mesma hora, eu saindo da loja, 580 e tantos que eu ia pagar. Eu digo, gente, mas já dava para comprar outro sapato. Obrigado. Entendeu? Entendi. Devolvi tudo e fiquei todo dia indo lá para ela cancelar minha compra. Graças a Deus cancelou. É isso. Em relação à troca sem defeito, né, que foi a pergunta, a resposta certa é depende. Por quê? Porque, na verdade, a loja ela não é obrigada a trocar um produto que não tenha defeito. Se foi uma compra presencial, você foi na loja, você olhou o produto, você provou, você escolheu a cor, então ela não é obrigada a trocar o produto. O que acontece é que, por conveniência, ou seja, eles não são obrigados por lei, mas por conveniência, algumas lojas dão o prazo, né, de 30 dias, de 15 dias para efetuar esse tipo de troca. Então, eu indico que a primeira pergunta, né, que você faça quando vá comprar algum produto que você para presente ou para algum tipo de coisa, que você questione se tem o prazo de troca e quais são as políticas de troca. Em relação a C&A, por exemplo, essa informação é até nova, eu não sabia.
com a própria etiqueta, eles efetuavam a troca, porque eles com o código de barra, eles conseguem ver o valor e eles costumam efetuar a troca, sem nenhum tipo de problema. Agora sim, precisa da nota fiscal. Aí já puxa um gancho para uma outra situação. A loja, todas as lojas, elas são obrigadas a fornecer a segunda via da nota fiscal. Então, assim, comprei alguma coisa, perdi a nota fiscal, você pode ir lá e exigir que eles emitam uma segunda via da nota fiscal. A negativa da nota E em relação a esse negócio da financeira, realmente, a senhora vê, né? A compra era 450, aí deu 150 de entrada, ficou 300, os 300 virou 580, então quase o dobro do valor da compra. Aí, nesse caso, se não tivesse conseguido efetuar o cancelamento, a gente conseguiria entrar com ação para justamente cancelar esse contrato e pedir que eles aplicassem, né, o valor que foi oferecido no início, que era às 10h30, para fechar os R$300. Além disso, ainda tem uma indenização, né, pelos danos morais, por toda essa perca do tempo útil, né, do consumidor, porque você comprou uma coisa, era para estar tudo certinho, mas você tem que perder seu tempo, sair do trabalho mais cedo, voltar na loja, então tudo isso traz um transtorno que por si só já enseja a possibilidade de receber uma indenização. Vanéia. A minha dúvida, bom dia a todos. A minha dúvida é em relação ao direito do consumidor cliente. Porque até onde vai o direito do cliente? Já que ele assinou um contrato na empresa, o contrato estava tudo claro. Depois ele acha, pela mente dele, que não é aquilo, e ele vai ao Google e fala mal da empresa e ainda coloca o nome do atendente. Aí eu queria saber até onde o atendente tem direitos sobre isso. Pergunta muito boa. Em relação a isso, assim... a gente às vezes tem um conceito de que porque está no contrato ele tem que ser aplicado 100%. E isso é relativo. Por quê? Porque o contrato ele pode ser abusivo, justamente na questão da financeira, que a gente pode usar como exemplo. Então, assim, se a gente analisar os valores de 300 para 580, a taxa de juros é muito alta. Então, a gente pode considerar esse contrato abusivo. Então, se o contrato tiver cláusulas que o consumidor, por mais seja posteriormente, ele não tem ali naquele momento... o conhecimento para entender que é abusivo, mas depois ele entenda com o acompanhamento de um advogado ou de alguém que tenha um pouco mais de conhecimento de entender que aquele contrato é abusivo, ele pode questionar as cláusulas do contrato, por mais que ele tenha assinado e tenha feito tudo isso. Agora sim, em relação ao fato dele pegar o contrato e comentar nas redes sociais criticando, aí é uma coisa que a gente pode buscar reparação do atendente para o consumidor, porque assim, se ele estiver criticando ou falando de uma coisa que não tem sentido, ele está manchando a imagem não só da empresa quanto do funcionário. Então isso traz de forma direta prejuízo, né, tanto para a empresa quanto para o funcionário, porque ele vai ficar manchado ali nas redes sociais, onde outras pessoas vão ver aquilo ali e vai achar que é uma prática da pessoa. Então isso abre uma porta para que você questione a conduta do consumidor. Ótimo. E só uma última pergunta voltada para isso. As compras pela internet, elas podem ser canceladas? Pronto. Eu falei no início que quando você compra presencialmente, a loja não é obrigada a trocar, é uma conveniência. Aí isso já não é aplicado para as compras online. Por quê? Porque você comprou um produto que você não viu pessoalmente. Então você não viu as dimensões, não viu a cor, não viu o tamanho, não viu se vai dar em você, se for um sapato, uma roupa. Então assim... Isso você tem uma situação diferente, que é você tem um prazo de 7 dias para efetuar, para desistir dessa troca. Algumas lojas aumentam até esse prazo, dão 30 dias, 45 dias para a troca, mas o básico, a lei, ela versa sobre 7 dias. E isso pode ser aplicado não só para a compra de produto, como para contratação. Então, tipo assim, comprei um curso online e aí assisti a primeira aula, era muito boa, a partir da segunda já vi que não fazia sentido para mim. Tem menos de 7 dias que eu comprei, então você também pode questionar. Então toda e qualquer compra que seja feita por telefone, não só online, né, por telefone ou através de sites, redes sociais que seja, que você não teve a visão direta do produto, você comprou forma online, você tem esse prazo de até 7 dias para efetuar a devolução sem nenhum tipo de taxa. Então, assim, a empresa não pode exigir que você pague o frete de volta. Não, a empresa ela tem que custear o frete de devolução. E você também não pode pagar nada além do valor
que foi ali previamente acordado. E também a questão do prazo, né? Geralmente eles pedem, a depender do produto, eles vão pedir para que você aguarde o produto chegar, para que eles confiram se está tudo certo, porque às vezes as pessoas compram um produto e devolvem outro, então eles vão fazer essa análise, isso eles podem fazer, e aí a partir do momento, a partir do momento que eles recepcionam o produto, que conferem que está tudo certinho, aí eles vão fazer o reembolso do valor que você pagou. Em se tratando de saúde, emoções e qualidade de vida, vamos aqui para o Dr. Gessé. Quais problemas de saúde são mais comuns em pessoas que vivem sobrecarregadas com trabalho e responsabilidades familiares? São diversos, hein? São diversos problemas de saúde que a gente poderia citar. Por exemplo, tem problemas que podem ser afetados tanto na parte física como na parte emocional, mental, né? Na parte mental a gente pode citar depressão e o transtorno de ansiedade generalizado. Não confundam ansiedade com transtorno de ansiedade generalizado. Por isso que é importante vocês procurarem a ajuda de um profissional de saúde, principalmente um especialista na área. Muitas vezes a gente não tem condições de chegar logo no especialista. Então, a porta de entrada vai ser a consulta com o médico generalista, o médico do postinho mesmo, e ele consegue te ajudar ou te encaminhar caso necessário, tá? Ansiedade é um momento pontual, transtorno não, a pessoa vive com aquilo durante meses e não consegue desenvolver suas atividades por causa daquela ansiedade. A depressão é a mesma coisa, tá bom? Outros problemas, intestino irritável, síndrome do intestino irritável também é um problema. Outro problema de saúde é as pessoas terem problema na questão intestinal, de dores abdominais, diarreia ou até mesmo constipação. Ficar sem fazer evacuação, eliminação das fezes altera por essas questões de ser sobrecarregado. Problemas na imunidade, né? Pessoas podem ter problemas, uma queda da imunidade, queda de cabelo, o cabelo pode ficar um pouquinho mais fraco, né? Gastrite também, pode acontecer, gastrite nervosa. Alguém já deve ter ouvido falar, né? É uma gastrite nervosa. Já ouviram falar sobre isso? Então, assim, problemas intestinais, problemas no estômago também podem acontecer. E tem outros problemas também que, se a gente fosse citar aqui, fibromialgia, hipertensão arterial, problema de pressão está ligado à ansiedade? Está. Inclusive, pessoas são tratadas com pressão alta, mas na verdade ela não tem aquela hipertensão arterial essencial. Ela tem um problema de ansiedade, um problema de estresse crônico, e muitas vezes você melhorando a qualidade de vida daquela pessoa, ou então até mesmo proporcionando a ela o uso de medicações para ansiedade, ela consegue regular a pressão arterial. Já existem estudos que correlacionam também a questão do estresse, desse sobrecarregamento, né? Dessa sobrecarga emocional, também com a elevação dos níveis de glicemia, né? Pessoas podem evoluir com problemas na questão da glicose. E aí a gente fala de pré-diabetes, diabetes, então isso tudo a gente poderia citar aqui como um problema de saúde. Qual é a diferença da preocupação normal para a ansiedade? Porque há muita confusão com relação a isso, não é? Você está doente e não sabe que está doente. Essa pergunta é sensacional. Como é seu nome? João? Obrigado pela pergunta, viu, João? Não só para quem está doente e está achando que é tudo normal, mas também para quem não está doente e acha que está doente e muitas vezes acaba tomando um monte de medicação tarja preta sem necessidade, né? Por exemplo, João, estou passando por um problema agora, né? Estou citando, não é você, não sou eu. Uma pessoa está passando por um problema, precisa resolver aquele problema, a pessoa está preocupada, precisa resolver aquilo dura semanas, ela consegue resolver e tudo fica bem. Isso é uma preocupação, né? A pessoa consegue levantar da cama para trabalhar, ela consegue desempenhar suas atividades, isso é normal. Agora, aquela pessoa que está passando por problemas constantes e duram 3 a 6 meses, essa vai ser uma pergunta que o psiquiatra vai sempre fazer. Quanto tempo você está assim? Doutor, já tem uns 2 anos. Uns 2 anos que eu não consigo dormir direito, uns 2 anos que toda vez que eu converso com aquela pessoa, meu coração acelera, eu começo a tremer, né?
eu não tenho mais ânimo para sair. Até quando eu vou viajar, para mim aquilo ali não, eu fico cansado, aquilo ali não me traz mais alegria, né? Eu não consigo ter mais sentimento de alegria. Até quando eu vou para a igreja, eu não me conecto direito com o pessoal da igreja, no culto. Até para ler a Bíblia, eu estou parando de ler a Bíblia, trazendo pro ambiente de vocês, tá? Até para orar eu estou com preguiça. Coisas que vocês faziam o tempo todo, que tinham ânimo, param de fazer. Aí realmente precisa de ajuda de um profissional. E já partindo para o gancho da próxima pergunta, pode fazer que a gente já encaminha. Que hábitos simples podem melhorar a saúde da família no dia a dia? E aí, trazendo para essa pergunta, para a gente poder adiantar, eu acho que a Alex vai me agradecer depois por isso, né, Alex? Até mesmo depois, tem que aumentar esse tempo da feira, botar para de tarde os atendimentos, porque é muita coisa legal para a gente discutir. Existem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Eu estava falando sobre os problemas que as pessoas podem ter e quando você deve prestar atenção que aquilo ali realmente é algo que você precisa tratar, né? Então, assim, isso é convencional. Nutricionista, fisioterapeuta, enfermagem e até vocês mesmos vão concordar comigo. As pesquisas mostram, né, que a mudança do hábito de vida é o que há de mais importante. Muitas vezes a gente vai logo para a medicação, né? A gente quer tomar logo aquele clonazepam, o diazepam, esses pans da vida aí, e não quer mudar o estilo de vida. Quer continuar no mesmo local, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos sofrimentos. Não vai mudar tanto, pode até ajudar naquele momento inicial, né? Mas é importante que vocês bebam mais água, façam mais atividade física, melhorem a sua alimentação, né? Durmam bem. A parte do higiene do sono é importantíssimo, tá? O que seria isso, doutor? A parte do higiene de sono é você guardar uma quantidade de horas para que você possa dormir, parar de usar o celular antes de dormir, né? Parar de dormir tarde, porque você tem que acordar cedo, e mesmo que você não trabalhe de manhã, tem algumas pessoas aqui que trabalham à noite, ou então tem donas de casa aqui que trabalham também nas suas casas e não recebem nada por isso, né? Eu costumo dizer, meus pacientes dizem, não, eu sou dona de casa, eu não trabalho. Eu, como não? Você cuida da sua casa, você cuida do seu marido, você cuida dos seus filhos, você cuida de muita coisa e não ganha nada por isso, né? Faz isso por amor. Então, assim, pessoas que podem acordar um pouquinho mais tarde, mesmo dormindo tarde, não conseguem ter um sono legal, né? Então, assim, não foi à toa que Deus criou desse jeito, né? O sol se põe lá por volta de 6, 7 horas e a gente só vai dormir meia-noite, né? Então, o ciclo do sono é importante, tá? E um dos problemas é essa parte do distúrbio do sono. Então, comer bem, né? Se alimentar, beber bastante água, atividade física, higiene do sono e proporcionar momentos de lazer. A igreja, esse momento aqui de vocês, né? De reunião, de estar na igreja no dia de domingo, para muitas pessoas aqui, eu acho que para todas é um momento de lazer. E isso aqui é um escape. E isso serve como um tratamento também, tá? Esses momentos de lazer. Eu vou direcionar uma pergunta para a igreja, tá? Eu fazia muito isso no passado. Eu vou direcionar e na hora, se você ou responde, também pode acrescentar. Quando é que uma dor de cabeça... aquela questão, né? Tive uma dor de cabeça hoje. Eu não fiz nada e estou com essa dor de cabeça. Eu vou no Google e vejo lá. O que pode ser essa dor de cabeça, né? Vou viver até 3 dias, né? Tenho 24 horas. Não, isso acontece muito. Isso acaba trazendo para a gente uma estabilidade muito grande, né? E aí eu pergunto para vocês, quando vocês sentem alguma coisa que não está no seu cotidiano, o que é que vocês procuram fazer? Vocês procuram ajuda médica ou vocês vão na internet e vocês pesquisam alguma coisa, vocês tomam um chá, né? Ou vocês apenas dormem? Ah, não, foi só um dia de cansaço mesmo, vou dormir. O que é que vocês costumam fazer? Eu vou ter que ir lá, porque o Alex não desceu. Você quer falar? Pronto. Mas tem que responder também a pergunta. Respondendo a sua pergunta, Jean, eu vou ao médico. Agora, eu gostaria, né, de falar com o doutor. Por exemplo, eu comecei a investigação do lado para a fibromialgia. Antes eu já tinha o diagnóstico de transtorno generalizado de ansiedade.
Só que, de um tempo para cá, quando eu vou ao médico e digo para o médico, ó, doutor, estou tentando mudar minha alimentação, minha rotina é muito intensa no trabalho, trabalho no administrativo de uma escola, então eu lido com crianças ali, 200 crianças todos os dias. E aí eu falei assim para o ginecologista da última vez, ó, depois que eu saio do trabalho, eu vou para a academia, fico ali 1 hora, volto para casa, tenho 2 filhas, um marido, uma sogra, um cachorro, várias amigas, lidou com outras questões ali do trabalho. Aí ele olhou para mim e falou assim, meu Deus, não fala uma coisa dessa não, porque se o advogado... Você não pode falar isso, porque você nunca vai conseguir um benefício desse jeito. Então a gente fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque eu sei que tenho tudo isso. Na última semana eu passei uma noite e parte da manhã na UPA, porque geralmente, quando eu estou em crise, altera a pressão arterial. Dificilmente eles tratam com medicação. Me manda para casa, eu uso as medicações para acalmar e tudo. Vou ao posto de saúde, fazer acompanhamento pelo SUS. Geralmente é os PAN da vida. Eu tenho outras alternativas, como eu falei, né? Essa questão da alimentação saudável, de ir para academia e tudo. Só que a gente fica perdido, assim, sem saber, de fato, o que fazer, o que seguir. Por quê? Porque, às vezes, você usa várias medicações para pressão arterial, porque quando a dor chega muito intensa, a pressão também eleva. E aí você fica cheio de questionamento. E aí, digo para o médico o que eu faço? Não digo. Como é que faz? Preciso desse apoio, né? Para poder receber os benefícios. Por quê? Porque é muito difícil. E outra, a comunidade religiosa, ao te ver trabalhar todos os dias, acordar às 5 horas da manhã, ir para o trabalho, pensa assim, ó, trabalha, malha, cuida da casa, mas não vem. Só que a gente trabalha para pagar as contas, porque senão a gente não consegue pagar as contas. Então, é um nicho ali de questões que a gente fica muito preocupado, porque o que é que faz? Fala a verdade ou deixa essa verdade oculta para poder, né, se vitimizar ali e alcançar os objetivos? Eu acho que cabe também uma resposta até jurídica, né? Porque, tipo assim, ela mesclou, né? Ela falou tanto sobre a questão da saúde, mas também ela falou sobre uma questão de que o médico, meio que um assédio, assim, se você falar tudo isso, você não vai receber o benefício. E aí, a gente consegue... Não, na verdade, essa pergunta se tornou jurídica. Porque quando tem o teor verdade, né? Ou é verdade ou é consequência, né? Eu sempre uso uma frase no meu trabalho, a Alex vai poder confirmar isso, que eu sempre digo: conhecerei as verdades e a verdade vos libertará. Você vai perceber que assim, ó, fibromialgia hoje, tá, em 2026, no âmbito Brasil, no âmbito federal, né, se tornou, né, vai se tornar agora, vai estar agora como deficiência, tá? As pessoas portadoras de fibromialgia vão passar a ser pessoas com deficiência. Em Salvador, isso já era, tá? Aqui no nosso município já era deficiência. A nível federal, que aí vai entrar, né, o BPC Loas, né, em relação a esse benefício, vai se tornar agora em 2026. Se eu não me engano, era em janeiro, acho que pela EBC era em janeiro, não tenho muita certeza qual é o mês que vai bater o martelo, que vai começar, né, a ser isso. E aí você perguntou, em relação ao benefício, eu falei para o médico, e o médico disse, se você contar tudo isso, você não vai conseguir. Provavelmente o seu médico estava se falando sobre o perito na sua perícia. Porque, infelizmente, no INSS tem o perito. Então, tudo que você diz pode ser usado a favor ou contra você. Tá? A orientação jurídica responda o que o perito te perguntar. Não vá lá contar história. Ele não quer saber da sua história de vida. Ele não quer saber se você malha, se você tem marido, se você trabalha. Ele não quer saber. Ele só quer saber se você é portadora de fibromialgia e se você dentro daqueles pressupostos indicados, né, no rol do BPC Loas, se você tem direito ou não. Você tem CAD único, você é de baixa renda, quantas pessoas moram dentro da sua casa, ele vai avaliar isso. Se você senta lá e, por conta do transtorno de ansiedade, aí a gente sempre fala, quer vomitar tudo, né, quer falar tudo, quer dizer tudo, isso para o perito do INSS não importa. Então, qual é o correto? Procurar um advogado especialista em previdenciário, que ele vai te orientar o que você deve dizer. Não é devo mentir ou devo omitir, é o que deve dizer, o que você pode dizer dentro de uma perícia do INSS. Essa é a orientação jurídica, tá bom? Olha, eu vou contribuir de uma seguinte forma.
Voltando para o livro de Samuel, Davi estava fugindo de Saul. Saul ia matar Davi. Davi foge para um lugar e tem um rei inimigo lá, um outro rei. Quando o rei passa, ele se finge doido. Aí eu conversando com meu pai, que meu pai é teólogo, aí a gente ficava assim, então pode mentir? Porque Davi, a maior referência, mentiu falando que era doido, ele não era doido, e aí? Mas eu vou dizer a você o seguinte, o mundo, ele não é bom. Ele não, apesar de Deus ser Deus, nós sabemos que nem todos compartilham disso. A gente convive com as outras pessoas e as outras pessoas não querem saber que você é uma heroína. Eles vão tentar lhe prejudicar de alguma forma. E o seu dever é zelar por você. Então, assim como o Davi que se fingiu de doido, não estou mandando você fingir nada, não. Estou dizendo só para você, na hora de falar o que deve falar, com o objetivo de alcançar alguma coisa. E tentando, só para tirar um pouquinho a confusão, tem uma confusão ali na sua fala em relação a isso. É porque, ao contrário da fibromialgia, ao contrário de outras doenças, a fibromialgia faz parte do tratamento dela você ir para a academia, você se movimentar. E isso gera uma confusão, como se assim, o fato de eu ir para a academia, o fato de eu cuidar de outras coisas, significa que eu estou apto para poder fazer tudo. Não. Entende? É uma doença multifatorial que precisa dessas outras coisas para que você tenha um mínimo de qualidade de vida. E dentro dessa própria doença depende do teu estado funcional. Se você é funcional, aí deixa para os médicos e o perito ver se você é funcional para receber o benefício, para ser afastado ou não. Porque eu creio que na sua cabeça você quer ser funcional. Você quer o mais que essa doença fique longe de você. E quanto mais você se movimenta, você trabalha, você cuida de você, é uma doença que você consegue controlar e até conviver com muito tempo sem dor. As crises vão ficar mais espaçadas, não é assim? Se você parar de se cuidar, você vai ter crises mais próximas e não vai conseguir trabalhar e não vai conseguir fazer nada. Então, assim, o fato de você fazer as outras atividades faz parte do seu tratamento. E isso tem que ser indicado por um médico também, né? Porque tem pessoas com fibromialgia que não conseguem fazer. Deu para entender essa diferença? Ao contrário de outras doenças que não pode fazer atividade física, não pode realmente ficar muito tempo em pé, e a gente acha que somente essas são doenças que devem receber o benefício e uma atenção, e não. Uma última pergunta só para encerrar, tá, gente? Eu não posso sair daqui sem falar isso, porque eu quero uma orientação e também um desabafo. Só voltando um pouquinho à nossa roda de conversa, eu fui em uma consulta, a consulta era para meu marido, eu era acompanhante, numa cardiologista, e a gente foi buscar um relatório, porque ele precisava fazer uma cirurgia. E ela me perguntou o que ele tinha e tal, e eu disse as coisas que ele já tinha, inclusive eu disse a ela, ele já fez uma angioplastia. Aí ela perguntou, e ele usa o quê de medicação? Eu disse, ele não usa nada, não para isso. E ela disse, como assim não usa nada? E ela mudou completamente o comportamento dela. Ela disse, mas vocês têm que saber. Eu disse, tenho que saber como. A médica deu alta a ele, passou a medicação e depois não disse mais nada. Não houve uma orientação pós aquele término da medicação. E ela disse, mas isso é óbvio. Ela queria que a gente soubesse que ele tinha que ter tomado aquela medicação, não sei quanto, a vida inteira, não sei quanto tempo. Ela jogou para mim uma responsabilidade que era da outra médica, não era minha. E eu me senti assim, humilhada. E hoje eu tenho raiva, não da fala dela, eu tenho raiva porque eu não fiz nada. Você entende? Até agora, a minha fala agora é com raiva. Porque eu me senti humilhada, porque eu não estudei medicina, eu não tenho que saber. E ela me humilhou meu marido, e eu tenho raiva porque eu não denunciei ela. Eu não fui nem menos na ouvidoria, porque também eu não sei se dá resultado, entendeu? Eu não sei onde ir. Quando acontecem situações como essa, para onde ir, o que fazer? Acho que, para encerrar, Alex, eu acho que cabe o... eles têm que responder a pergunta do... Isso, exatamente. Eles vão responder a pergunta para encerrar. Alex, como é que eu me preparei tanto para falar do ambiente de trabalho, ambiente religioso, e você não vai deixar eu falar? Não saio, velho. Imagina, desculpa.
Não, a gente sabe que às vezes passa, né, o processo, porque e eu acho que essa fala dela é uma indignação de muitas pessoas que às vezes vão para uma consulta e às vezes a gente é repreendido de uma coisa que a gente não tem. Eu estou procurando um profissional porque, vamos dizer assim, eu sou contador. Se alguém vier até a mim para fazer algum tipo de validação, é porque a pessoa não tem discernimento sobre questões contábeis. Pode falar. Isso que ele falou é importantíssimo, viu? Como é o nome da irmã? Joca. Josilene. Josilene, eu sofro isso também. Sabe aonde? Quando um pedreiro vai lá em casa, ou então quando eu vou conversar com um advogado, ou com um contador, ele conversa comigo como se eu soubesse já de tudo. Como se fosse eu a pessoa especialista daquela área. Quando eu vou no mecânico, isso aí você já deveria ter visto já, mas como assim? Eu não sou mecânico. Né? Isso acontece também dentro do consultório e realmente você deveria ter... Não, aliás, não vou falar isso, senão vou jogar essa responsabilidade de novo para você agora, como se você tivesse errado. Não, você já está fazendo. Você só em contribuir, né, com sua experiência aqui, você já está fazendo para que a partir de agora, né, outras situações se desenvolvam de maneira diferente. Dentro do hospital, foi sua pergunta, dentro do hospital, né, ou clínica, ou onde for que você foi atendida, existe ouvidoria, tá? Você deveria sair daquele consultório, né, prestado a denúncia na ouvidoria, e depois, e tem o Fala BR também, que hoje tem o Fala BR, que você pode fazer via online, e a ouvidoria. É preciso denunciar, porque o silêncio faz com que essa médica trate o outro depois de você igual. Então, a denúncia é o caminho mais indicado. Doutor Gessé, quando é necessário procurar ajuda médica com urgência? Pessoal, dentro dessa temática... Dentro dessa temática... só pra... Desculpe, doutor Alex, calma. Calma, Alex. Eu sei, as pessoas... Alex, meu irmão. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Olhe, eu tenho uma fala muito importante. As irmãs e os irmãos aqui trabalham. Isso. A gente precisa falar dessa parte. Não, mas deixa só o doutor concluir. Aí a gente já fala. Aí eu vou passar a palavra e não, você já responde. Não fiquem em casa se vocês tiverem esses sintomas antes que o médico diga para você que está tudo bem. Trazendo o gancho para a parte de ansiedade, sobre violência, etc. Se você tem dor de cabeça forte e essa dor foi a primeira dor da sua vida, ou você já é uma pessoa idosa, né? Ou essa dor vem acompanhada com febre, com vômito, com náusea, você deve procurar o pronto atendimento, certo? Se você tiver dor no peito ou falta de ar, também deve procurar o pronto atendimento. São sintomas de ansiedade, inclusive, que eu não falei. Dor no peito, falta de ar, tremores, sudorese, que é transpiração, você transpira, fica suando frio, né? Tontura, até mesmo desmaio. São sintomas de ansiedade. Mas até um profissional dizer para você assim, só foi ansiedade, você precisa procurar o pronto atendimento. Porque pode ser um infarto, pode ser um AVC, pode ser outras doenças. Então, esses sintomas, o diagnóstico de ansiedade, de depressão, né, esses diagnósticos de transtorno do pânico são diagnósticos de exclusão. O que significa isso? Eu preciso excluir infarto, eu preciso excluir AVC, eu preciso excluir outras causas, meningite, não sei, encefalite, outras doenças, para depois eu dizer para você, dona Joana, os seus exames estão todos normais. Isso aqui me parece que é ansiedade, tá bom? Então, seriam esses sintomas: dor no peito, falta de ar, desmaio, tontura, uma dor de cabeça que seja a primeira, ou uma dor de cabeça no paciente idoso, ou acompanhada de outros sintomas. Agora, só para poder concluir, tá? Encerrarmos, nós vamos direcionar... Doutora Calma. Mas também vocês também, se vocês também quiserem só concluir o processo, porque agora vai entrar por uma questão religiosa também dentro do ambiente de trabalho, né? Se vocês quiserem também, mas... Se quiserem apoiar também. Também. Doutora Thaísa. Deve. Doutora Thaísa, quais são os direitos relacionados à liberdade religiosa no ambiente de trabalho? Vamos lá, essa é a parte melhor, né, meu irmão Alex? Meu irmão Alex vive isso na pele, né? Então, vamos lá, né? A maioria aqui, eu acredito que trabalhem, né?
E a Igreja Adventista tem algo específico, né? Uma crença, deixa eu falar, porque a Alex é bem taxativa. Então, tem uma crença, né, de guardar os sábados. E isso, no ambiente de trabalho, repercute muito, tá? Porque há quem entenda e há quem não entenda, né? Porque fala, mas é o trabalho. E aí eu queria dizer, né, que a gente tem lei que nos ampara, tá? O nosso ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente respeitoso, porque o nosso país, ele é plural, tá? O nosso Brasil é um Estado laico, tá? Ou seja, é um Estado sem fé definida. Então, a gente tem que ter a liberdade religiosa. E isso precisa ser dito, precisa ser comunicado, precisa ser pedido. Porque tem pessoas que, por achar que cristão, ele não quer entrar em embate, né? Acha que se entrar em embate vai dizer que não é crente, ou vai achar que precisa estar calado, porque o crente ele precisa estar mais, né, quieto e estar mais propício a aceitar todas as coisas que são ditas, tá? No nosso ambiente de trabalho, tem que ser um ambiente que seja saudável. Amplo. Não, saudável. Saudável aí que o médico vai me dizer mesmo. Ele precisa ser saudável. Mas ele precisa ser amplo, porque precisa ser respeitado as fés, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, que eu também trabalho junto com o Alex, a gente tem diversa fé. Diversas. E aquele ambiente, ele precisa ser, além de saudável, precisa ser respeitoso. E assim, eu poderia passar aqui citando Constituição, artigo 5º, inciso 6 e 7, eu podia falar do Tratado Internacional dos Direitos Humanos, no artigo 18, eu poderia citar vários outros artigos aqui que nos amparam a gente ter esse ambiente. Mas, de fato, a orientação, aí eu digo jurídica, é que você fale, que você peça e que você diga, olha, hoje minha crença é guardar os sábados, né? Eu posso trabalhar tal, porque dentro disso a gente também pode pedir ao nosso RH que ele faça o quê? Um equilíbrio do horário, tá? A gente tem isso, porque no nosso ambiente de trabalho tem que ser não a discriminação, tá? E eu digo isso em ambas as fés, né? Não é só a adventista que passa por isso, né? Outras religiões passam por diversos tipos de discriminação. Então, essa é a parte mais ideal. E isso acaba atrelando a questão da saúde da pessoa também. Pessoas adoecem dentro do ambiente de trabalho por ter a sua fé reprimida, por ser desrespeitado. Às vezes não é uma fala, é um olhar, é uma perseguição através de uma escala, né? É um processo que é levado para frente. E às vezes a gente vai até para o médico, né? Doutor, estou passando por isso e aquilo. E o médico que acaba diagnosticando esse processo, direcionando. É por isso que hoje nós estamos aqui e o bate-papo você vê que é bem mesclado, né? Nós temos direitos de consumidor, nós temos direito da mulher, saúde, direito voltado para a questão médica, porque isso acaba, eles têm, né? Eles acabam direcionando para um outro profissional ou recebendo direcionado de outros profissionais. E eu acho que é isso que é o interessante. A gente precisa falar. Né? Perceba que tudo aqui que foi expressado é o quê? Fale, diga, né? Consulte, procure, não espere, porque se você não fala, não aumenta a estatística, as leis não são direcionadas, não são organizadas para que possam ser regulamentadas. Se você também não diga, o problema que você tem, que às vezes era mínimo, ele pode se tornar uma questão irreversível futuramente, né? Você quer concluir com alguma coisa? Não, eu quero fazer uma última pergunta. Alex está ali mesmo. Quando é o momento certo para procurar orientação jurídica em caso de discriminação? Pronto, é uma excelente pergunta. O momento correto é quando as piadas elas viram corriqueiras, né? Quando a chefia ela passa a negar, né? Todos os dias o seu pedido, né? E mesmo você falando e pedindo, você tá ali, você naquele dia que você não poderia ir. Quando passa a você não ser promovido ou você perder uma promoção de trabalho pelo fato da sua fé, tudo isso causa danos. Se causa danos, tem reparação.
né? Então, esse é o momento ideal, né? Piadas, brincadeiras sobre fé não pode existir. Cada um tem a sua e a gente precisa, né, respeitar. Então, assim, se está no seu ambiente de trabalho e está todo dia a pessoa falando da sua fé de forma brincando, porque as pessoas usam, né, a ofensa direta e aí disfarçada e velada, e ela diz: eu estou brincando. Não, com fé não se brinca, tá? Então, se você é reprimido pela sua chefia, ela não obedece aquilo que você já acertou com o RH ou que já está bem, né, bem esclarecido em relação à sua fé, aí vai ter que... Esse é o momento oportuno, porque aí a reparação de danos é assédio, né? Assédio moral no ambiente de trabalho, que vai te causar o dano, e aí vai procurar os advogados para poder entrar com ação, né, no TRT, que aí a gente vai para o ambiente de trabalho, então a gente vai para o TRT, para a Justiça do Trabalho, e pedir danos morais contra a empresa. E aí também contra o coleguinha, que a gente vai para a esfera civil, para também processar o colega, porque quem faz precisa ser responsabilizado, tá? A gente precisa aprender que o silêncio também é uma forma de agressão. Se a gente se silencia, a gente faz com que aquela pessoa não só faça com Alex, com João, que faça com a doutora Karen, que faça com o doutor Hamilton, e aí essa pessoa ela se torna aquele perseguidor, tá? É isso. Obrigada, viu, Alex? Nosso agradecimento, né? Agradecemos a Deus pela presença de vocês aqui, que apesar de ter sido um pouco tempo, eu tenho certeza que contribuiu muito para o nosso crescimento aqui hoje. E que possamos ter mais momentos como esse. Estou à disposição. Se disponibilizar, vir nos ajudar mais vezes, porque é muito valioso quando nós temos esses momentos. Jesus abençoe vocês infinitamente, tá? Queremos agradecer também, tá, gente? E vamos dar uma salva de palmas para esses excelentes profissionais que vieram até aqui hoje. Deus possa continuar abençoando vocês, tá?